Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sul da América. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haya passado uma noite maravilhosa, uma noite de dia miércoles, e hoje um novo amanhecer, chegamos ao dia jueves, um novo vídeo. Espero que todos tenham um bom dia hoje, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos, seguidores? Espero também que tenham todos hoje com um dia maravilhoso, um dia muito bueno também, onde falaremos neste vídeo de dia jueves, hoje dia 23 de julho de 2026. Chegamos ao dia jueves hoje, onde vamos falar de los hechos que se passaram hasta final de la noche de ayer, de dia miércoles, em la madrugada de jueves, hasta amanhã no momento desse vídeo de dia jueves também. Bueno, amigos seguidores, vamos iniciar com um sismo que se passou em Argentina. Argentina houve um sismo de 3.12 na escala Richter, a 92 km de profundidade, a las 10:15 da noite de ayer, 3.2 barra intensidade, cerca de la Terra. Sentiu leve e pequeno movimento Argentina com este sismo. Depois Chile, 4.7 na escala Richter, a 96 km de profundidade, a las 10:56 da noite de ayer. Sentiu mover-se bastante, muito Chile, 4.7, pois foi cerca de la Terra. Depois Argentina, 3.3 em la escala Richter, a 178 km de profundidade, a las 10:33 da noite de ayer. Argentina 3.3 barra intensidade, lejos de la Terra, sentindo leve e pequeno movimento. Depois Peru aí movido também, 4.8 na escala Richter, Peru, sentiu mover-se Peru novamente, a solamente 96 km de profundidade, cerca de la Terra, a las 9:38 da noite de ayer, Peru sentiu movimento, pois foi cerca de la Terra. Depois a Argentina. Argentina 3.12 na escala Richter, a 91 km de profundidade. A las 11:49 da noite de ayer, a Argentina 3.12 sentiu um leve pequeno movimento, mesmo sendo cerca da Terra. Depois Peru. Peru 4.6 em la escala Richter, sigue temblando Peru. Muita atenção, Peru, vamos acompanhando, seguindo, pois está tendo um intenso réplicas de sismo em Peru. Muita atenção. 4.6 em la escala Richter, Peru, a solamente 62 km de profundidade, a las 9:55 da noite de ayer. Sentiu o movimento novamente Peru com este sismo. Depois Peru novamente 3.4 na escala Richter, a 12 km de profundidade, a las 9:56 da noite de ayer. Peru 3.4 sentiu leve e pequeno movimento, pois foi cerca da Terra a 12 km de profundidade. Depois Argentina, 3.12 na escala Richter, a 165 km de profundidade, a las 12:09 da madrugada. Argentina 3.2 barra intensidade, lejos de la Terra, sentindo leve e pequeno movimento. Depois Chile 3.4 na escala Richter, a 255 km de profundidade, a las 12:22 da madrugada. Chile 3.4 sentiu leve e pequeno movimento, pois foi bem lejos de la Terra. Depois Chile 3.12 na escala Richter, a solamente 73 km de profundidade, a las 12:04 da madrugada. Chile 3.2 barra intensidade, cerca de la Terra, sentindo leve e pequeno movimento. Depois houve 2 sismos seguidos em meio de Atlântico Central, cerca de Suriname, cerca de Brasil, países de Caribe, de América Central, Venezuela, também República Dominicana, um sismo no meio do Atlântico de 5.1 na escala Richter.
Este sismo sentiu movimento nestas regiões, pois foi cerca da terra a 10 quilômetros de profundidade, a las 3:29 da madrugada, seguindo nova réplica neste mesmo local de 4.9 na escala Richter, a solamente 10 quilômetros de profundidade, a las 3:30 da madrugada. Seguindo, Chile, 4.12 na escala Richter, a solamente 40 quilômetros de profundidade, a las 4:48 da madrugada. Chile, 4.12 na escala Richter, sentindo movimento, pois foi cerca da terra. Depois, Chile, 3.1 na escala Richter, a 32 quilômetros de profundidade, a las 3:19 da madrugada. Chile 3.1, barra intensidade, cerca da terra, sentindo leve e pequeno movimento. Novamente Chile, 3.0 na escala Richter, a 112 km de profundidade, a las 4:56 da madrugada, 3.0 Chile, sentindo leve e pequeno movimento, pois foi lejos da terra. Novamente, seguindo, Colômbia 3.1 na escala Richter, a 32 km de profundidade, a las 3:19 da madrugada. Colômbia 3.1 na escala Richter, 150 km de profundidade, a las 4:08 da madrugada, sentindo leve e pequeno movimento, pois foi lejos da terra. Depois Chile 3.12 na escala Richter, a 56 km de profundidade, a las 5:12 da madrugada. Chile 3.12 sentindo leve e pequeno movimento, mesmo sendo cerca da terra. Depois Bolívia 3.12 na escala Richter, a solamente 5 km de profundidade, cerca da terra. Bolívia não há sentido quase nada, pequeno leve movimento, a las 5:21 da madrugada. Depois Equador 3.9 na escala Richter, a solamente 14 km de profundidade, a las 5:20 da madrugada. 3.9 barra intensidade, cerca da terra, sentindo leve pequeno movimento. Aí sentido movimento Equador com esse 3.9. Depois Chile 3.7 na escala Richter, a 34 km de profundidade, a las 7:12 da manhã de hoje. Chile 3.7 sentiu leve pequeno movimento, mesmo sendo cerca da terra. Depois Bolívia 3.12 na escala Richter, a 13 km de profundidade, a las 8:40 da manhã de hoje. Bolívia 3.12 sentiu leve pequeno movimento, pois foi cerca da terra. Depois Chile 4.12 na escala Richter, a 50 km de profundidade, a las 7:47 da manhã de hoje. Chile 4.2 sentiu o movimento, pois foi cerca da terra. E finalizando o vídeo de hoje, 3.0 Chile 3.0 a 25 km de profundidade, a las 10:08 da manhã de hoje. 3.0 cerca da terra, barra intensidade. Chile sentiu leve e pequeno movimento com esse sismo. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? Em la noite regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem hasta final da manhã de hoje. Em la tarde, hasta noite, início da noite de jueves, tá bem? Tenham todos um bom dia e hasta la noite. Tchau, tchau.